Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 23 de novembro de 2020. Hoje eu separei um total de 13 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, já peço aí para você deixar um like no vídeo e fazer a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça de marcar o sininho, ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo. E vou deixar aqui dois convites para você. O primeiro é que na segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo YouTube da YouTrading, eu vou fazer uma live para passar aí 5 gatilhos de entrada para day trade, que são 5 principais gatilhos que eu utilizo nas minhas operações no day trade. Então vai ser uma live, um conteúdo bem bacana, fica o convite para você participar e um outro convite para você seguir o meu Instagram, só procurar aí como Trader Sérgio Júnior para seguir aí o meu Instagram, conhecer um pouco melhor o meu trabalho, né? Tô sempre postando aí um conteúdo variado aí sobre o mercado financeiro. Então fica o convite aí. Então vou dar início aqui pelo mini dólar. O mini dólar ele saiu desse canal de alta aqui no gráfico diário, ele saiu desse canal de alta que ele vinha acompanhando, vinha trabalhando dentro desse canal há um bom tempo. O mercado ele veio testar o suporte aqui do canal, fez o rompimento, porém parou nesse suporte horizontal aqui dessa região, desse fundo. O mercado bateu, subiu, veio testar essa região de resistência, fez um novo movimento de queda, porém esse novo movimento de queda também parou, respeitou esse suporte e começou aí na sexta-feira uma correção. O que eu espero aí para essa próxima semana, para esses próximos dias, é uma continuação aí desse movimento de correção, para vir testar aqui novamente essa região de resistência na casa dos 5,50. Então, expectativa de alta aí para o início da semana, procurando oportunidades de compra no mini dólar. O mini índice da Bovespa, aqui ele fechou a semana com uma vela, aqui gráfico semanal, ele fechou a semana com uma vela de indecisão numa região de resistência. Ele chegou a perfurar essa região, porém formou aí uma vela de indecisão, ficar de olho na mínima dessa última semana. Se o mercado abrir em queda e perder essa mínima, a expectativa é que ele faça aí um movimento de queda nos próximos dias. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ó, ver que ele veio trabalhar acima aqui da região de resistência, um pouco acima, mas está bem lateralizado e formou aquela vela semanal, uma vela de indecisão. Ficar de olho aqui então nas mínimas dessa última semana, se o mercado começar aí um movimento de queda e perder, conseguir romper essa região, essas mínimas, expectativa aí de queda para vir testar aqui a região entre 100 mil e 101 mil pontos, tá? Que seria aí a próxima região de suporte. Então, expectativa aí de queda para o índice Bovespa, mas primeiro tem que esperar o mercado romper as mínimas aqui dessa última semana, aí fica interessante para procurar venda. O Zatec, que é o índice americano, o Nasdaq, ele veio testar aí uma região, que no gráfico diário, deixa eu dar um zoom para ficar bem visível para vocês, ele veio testar aqui essa LTB, essa região de resistência, bateu aqui, chegou a perfurar, fez aqui uma sombra bem longa, indicando que o mercado subiu aqui e os vendedores empurraram com força o preço para baixo, veio novamente testar, está respeitando. No gráfico de 4 horas, coloquei aqui essa LTA que vinha acompanhando o preço, nesse movimento aí de alta para testar a região de resistência lá da LTB, do gráfico diário. Porém, ele fez agora aqui um topo abaixo do topo anterior e perdeu a LTA. Então, a expectativa é agora de um movimento de queda. Vou estar procurando venda aqui, formou um triângulo num cenário aí mais longo. Aqui voltei no gráfico diário, se pegar aqui essa LTB e essa região aqui de suporte, forma um triângulo. Então, expectativa aí de movimento de queda para os próximos dias no Nasdaq. O USA Indy, que é o Dow Jones, também é um índice americano, começando aqui no gráfico semanal, o mercado ele veio testar essa região importante, é uma máxima histórica aqui do mercado, ele veio testar nessas últimas 2 semanas. O que eu vejo aqui é o que? Na outra semana foi quando o mercado veio testar, bateu aqui na região, chegou a perfurar e deixou aqui uma sombra superior, e essa semana fez aí uma vela de rejeição bem formada aqui. O que eu espero agora é o rompimento da mínima dessa última semana, que o mercado
faça aí uma abertura em queda e consiga romper a mínima aqui dessa última semana. Com esse cenário fica interessante começar a procurar por venda, mas primeiro ele tem que romper a mínima dessa última semana. Enquanto estiver trabalhando acima, se caso abrir em alta, aguardar, não fazer nada, não vejo compra. Aqui no gráfico diário, o mercado abrir em alta que eu não vejo compra, porque ele está bem aí numa região, deixa eu pôr aqui, ó, uma vela verde. Se ele abrir em alta, não vejo compra porque ele está numa região bem importante aqui de resistência. No meu ponto de vista, não faz sentido comprar contra uma região de resistência tão importante, mas se abrir aí, como eu falei, se abrir em queda, rompendo aí a mínima dessa última semana, fica interessante para procurar venda no Dow Jones. E o S&P 500, também aí um índice americano, cenário bem parecido. O mercado, aqui no gráfico diário, ele veio testar aqui uma região importante de resistência, respeitou, fez aqui essa vela, deixa eu marcar aqui, fez aqui essa vela bem interessante de rejeição, porém ainda não fez, não fechou abaixo, não fez novas mínimas. Chegou a romper no dia seguinte, fez aí um pequeno rompimento, mas voltou a subir e está trabalhando dentro, se considerar aqui todo o tamanho da vela de rejeição, a máxima e a mínima, o mercado ficou aí, tá alguns dias trabalhando dentro aí dessa região. Aguardar também um rompimento dessa região de suporte, e também aqui numa região de resistência, então não vejo motivos para pensar em compra numa região em cima de uma região de resistência. Aguardar aí um movimento de queda e o rompimento dessa região de suporte. O mercado começar a trabalhar abaixo, aí fica interessante procurar venda com expectativa do mercado fazer aí um movimento de queda para voltar a testar essa região de suporte. Então teria bastante espaço para o mercado cair, mas primeiro aguardar o rompimento dessa região, dessas mínimas. Enquanto estiver trabalhando acima, não fazer nada, aguardar aí, ficar de olho no S&P 500. E aqui o índice alemão, o DAX, aqui na plataforma como G30, cenário bem parecido também aí com os índices americanos. O mercado veio testar aqui uma região importante de resistência e agora ele formou um triângulo. Deixa eu pôr aqui no H4, ó. Então depois que ele chegou aqui na região de resistência, ele formou esse triângulo. Aqui é aguardar o rompimento do triângulo. Dois cenários, se o rompimento for da resistência do triângulo, eu não vejo compra, pelo mesmo motivo ali dos índices americanos. Vai estar numa região importante de resistência, então é um pouco mais arriscado você querer comprar contra uma região de resistência importante. Porém, se ele romper o suporte do triângulo, aí a expectativa é procurar venda, porque teria bastante espaço para cair até a próxima região importante de suporte. Então, procuraria venda, mas tem que aguardar o mercado sair de dentro desse triângulo. Ele pode continuar essa semana trabalhando aqui dentro por mais um tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que romper ou a resistência ou o suporte. Romper a resistência eu não faço nada, se romper o suporte eu vou procurar venda com expectativa aí de movimento de queda no DAX. Beleza? Agora vamos aí para os pares de Forex que eu separei para essa semana. Começando pelo Audi CHF, parecido aqui com esses últimos ativos que eu acabei de analisar. Região importante aqui de resistência no gráfico diário. O mercado bateu, respeitou, começou a cair. Diminui aqui para o gráfico de 4 horas, ó, vê como que tá interessante. Ó, ele fez aí um movimento de alta, chegou na região importante de resistência, fez um movimento de queda, subiu, fez um topo um pouco abaixo do topo anterior, fez um movimento de queda, voltou a subir aqui, deixei marcado uma LTB, aqui uma região de resistência, pegando o primeiro e o segundo topo. Agora no terceiro topo ele chegou, bateu e começou a querer cair. Expectativa então de continuação de queda, do mercado continuar caindo e um possível canal de baixa aqui. Próxima região importante de suporte é essa daqui, então teria bastante espaço para o mercado cair. Dá para procurar boas oportunidades de venda aqui no Audi CHF. Então ficar de olho nisso, em oportunidades de venda. O euro CHF, cenário bem parecido. Região aqui importante de resistência. O mercado veio testar aqui e depois que veio testar, lateralizou, formou também um triângulo parecido ali com o DAX. Deixa eu colocar aqui o H4, ó. Movimento bem forte de alta, porém quando chegou na região de resistência não conseguiu fazer novas máximas. O mercado corrigiu, tentou de novo, parou na mesma região, caiu, tentou mesma região, caiu, tentou mesma região. Então mesmo
pensamento ali do DAX serve aqui para o Euro CHF. Marquei aqui a região de resistência, o suporte, formou um pequeno triângulo, aguardar o rompimento de uma das extremidades desse triângulo. O mercado vai se continuar trabalhando aqui dentro, aguardar. Se fizer o rompimento da resistência, não faço nada, porque é aquela região de resistência importante, né, mais para cima aqui, então é uma região importante de resistência. Porém, se romper o suporte, o mercado conseguir romper o suporte e começar a trabalhar abaixo dessa LTA, fica interessante procurar venda para o mercado aí, expectativa de queda, para vir buscar a próxima região de suporte, que é essa daqui. Então teria bastante espaço aí para o mercado cair até a próxima região importante de suporte. Então ficar de olho, esperar também o rompimento desse triângulo. EURUSD, cenário também bem parecido, vê que os ativos que eu separei eles estão ali bem parecidos, em regiões importantes de resistência. E agora é aguardar, ele está respeitando, aqui também no EURUSD é uma região importante de resistência aqui. Bateu, movimento de queda, bateu aqui o topo um pouco abaixo do topo anterior, expectativa de um movimento de queda no EURUSD. Ó, deixei aqui também no gráfico de 4 horas essa LTB, então o mercado fez esse movimento forte de alta. Eu deixei essa LTA também, que vinha acompanhando aí o movimento do preço. Então o mercado fez esse topo, corrigiu, tentou novamente, parou abaixo, não fez um topo abaixo do topo anterior, então demonstra aí fraqueza do movimento de alta. Fez o rompimento da LTA, então o mercado ele vinha respeitando a LTA como suporte, fez o rompimento, fez uma correção, bateu aqui na LTB, pegando aqui esses topos, bateu aqui na LTB, e agora começou a querer cair, então a expectativa é movimento de queda. Para o EURUSD, vou estar procurando venda aqui no EURUSD. GBP-CHF, cenário parecido também, região aqui no gráfico diário, região de resistência bem importante. Por várias vezes o mercado fez topos aqui nessa região e caiu, e agora veio novamente testar essa região aqui no gráfico diário. Interessante, ó, que ele deixou uma vela de rejeição bem formada aqui, e na vela seguinte o mercado fez um movimento forte de queda e depois vem fazendo aí uma correção. No gráfico de 4 horas, interessante comentar que esse movimento de queda, se puxar um FIBO, região de 50 a 61 é essa região aqui, então ele fez um movimento de queda forte, corrigiu, vem corrigindo até a região de 50 a 61. Nessa região ele acabou de fazer um topo duplo, fez esse topo e fechou a semana fazendo aí um novo topo na mesma região. Então fez um topo duplo numa região de resistência do Fibonacci, de 50 a 61. E outro ponto interessante é que o mercado está formando aqui um padrão de continuação de movimento que chama bandeira. Quando o mercado faz aí um movimento de queda ou de alta, que seria uma bandeira de baixa, faz um movimento de queda, faz uma correção e essa correção forma um canal de alta, aqui marcando aqui as máximas e as mínimas, forma um canal de alta, e quando o mercado consegue romper o suporte dessa bandeira, desse canal de alta, ele faz aí um movimento de continuação. Então é um padrão de continuação. O de alta é ao contrário, o mercado faz um movimento forte de alta, corrige fazendo uma bandeira e depois continua subindo, quando faz o rompimento da resistência da bandeira. Aqui no caso é o oposto, movimento de queda, faz uma correção, um movimento de alta, e quando consegue romper o suporte, continua. É um padrão de continuação de movimento. Então, ficar de olho aqui, enquanto ele estiver trabalhando dentro desse canal de alta, não fazer nada. Se o mercado conseguir romper o suporte, aí começar a procurar venda para ele, porque provavelmente ele vai estar completando aí o padrão de continuação. Queda, correção, bandeira e movimento de continuação. Então ficar de olho nessa LTA aqui, quando o mercado fizer o rompimento dela, está procurando venda. Ainda mais se começar a partir de agora, no início da semana, depois de ter feito um topo duplo na correção de 50 a 61 de Fibo. Então é uma confluência de fatores. O mercado corrigiu numa região importante de Fibonacci, de resistência, respeitou, fez um topo duplo e depois rompeu o suporte desse canal de alta para confirmar esse padrão de continuação. Então é uma junção de fatores ali, a confluência de fatores que apontam para a mesma direção. Aqui só falta
o movimento, o rompimento, só falta o rompimento dessa LTA para confirmar aí todo esse pensamento dessa análise. Então, aguardar, fizer um rompimento, procurar venda. NZD, JPY, gráfico, começando aqui pelo gráfico semanal, porque tem aqui uma LTB, uma resistência de um canal bem importante de baixa, então é bem importante porque é no gráfico semanal, né? Quanto maior aí o tempo gráfico, mais força tem a análise. Então ele veio testar a região de resistência desse canal, veio testar, bateu, veio na semana passada, deixou uma sombra superior longa, essa semana aí tá com uma vela meio de indecisão, ficar de olho na mínima da semana. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então ficar de olho na mínima aqui dessa última semana. Quando o mercado romper, se o mercado romper essa mínima, ficar de olho nela. Se romper ela, aí com uma vela de queda, algo assim, aí começar a procurar venda com a expectativa do mercado vir testar pelo menos esse suporte. Esse aqui, ó, essa LTA, essa região de suporte, então teria bastante espaço para cair. Lembrando que estamos aqui no gráfico semanal, vou diminuir aqui para o diário. Ó. Então o mercado fez um movimento forte de alta, quando chegou na resistência da LTB, daquele canal lá do gráfico semanal, bateu aqui, parou de subir, respeitou, lateralizou aí essa última semana. Por isso eu falei de ficar de olho nas mínimas aqui, na mínima da semana. O mercado fizer o rompimento dessa região, aí a expectativa é de queda, ok? Ficar então de olho aqui, aguardar o rompimento desse suporte. Vamos aqui para o SDCAD. O SDCAD aqui no gráfico semanal, ele veio testar aqui essa região importante de suporte, uma região que ele vem aí há várias e várias semanas testando, um suporte que começou aqui em meados de 2018, então um suporte bem importante, veio de novo testar essa região, diminuiu o gráfico aqui para o gráfico diário. O que aconteceu aqui no gráfico diário? Ele veio testar, lembrando que aqui é a região de suporte, ele veio testar, formou essa vela de rejeição dentro do suporte e começou a subir. Né? Depois que formou aqui essa região essa vela de rejeição, começou a subir, fez esse movimento de alta, porém fez aí agora uma correção nesses últimos dias. No gráfico de 4 horas, ó, então ele fez aquela vela de rejeição, movimento de alta, vem corrigindo. Pegar esse movimento de alta e puxar um Fibo, região entre 50 a 61 de Fibo aqui, então um suporte. É o inverso daquele outro ativo que ele formou uma bandeira de baixa, corrigiu aí na resistência de Fibo aqui, exatamente o inverso. Veio corrigir, veio testar uma região de suporte, fez um movimento de alta, vem fazendo uma correção, testando aqui a região de suporte de Fibo, fez um fundo duplo e também aí o padrão de continuação, movimento de alta, uma correção dentro de um canal de baixa, expectativa aí de continuação, uma bandeira de alta. Então ficar de olho nisso, é exatamente aí o inverso do GBP-CHF, né? Uma bandeira de baixa, aqui seria uma bandeira de alta num suporte, e aqui seria numa resistência. Então, cenário parecido, ficar de olho nessa região de resistência, nessa LTB, o mercado romper ela, começar a trabalhar acima, fica interessante para procurar oportunidades de compra, porque a próxima região de resistência está bem distante, tá aqui, a próxima região de resistência importante, então teria bastante espaço aí para o mercado subir. Então, ficar de olho em oportunidades de compra. Bom, então é isso, espero que tenha gostado da análise para essa próxima semana. Se gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, um forte abraço e uma boa semana aí de operações para você. Valeu!